falar para você participar conosco também, deixando seu comentário aí no nosso YouTube, Cidades em Debate, ao decorrer do programa. Já vamos trazer aqui a primeira notícia, já vamos direto para a ONU, né? Falar dessa Assembleia Geral da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que adotou uma resolução demandando um cessar-fogo humanitário imediato na faixa de Gaza. E a decisão foi aprovada na última terça-feira, dia 12, com 153 votos a favor, 10 contra e 23 abstenções. O texto diz haver grande preocupação com a situação catastrófica na região, bem como o sofrimento da população civil palestina. Com 193 integrantes, a Assembleia Geral é o principal órgão deliberativo da ONU. Apesar de não serem legalmente vinculativas, as resoluções e decisões costumam ser adotadas pela maioria dos países presentes e votantes. Segundo a ONU, a resolução apresenta algumas diferenças em relação ao texto votado pelos Estados Unidos no Conselho de Segurança na sexta-feira, dia 8 de dezembro. O documento cita uma carta enviada em 7 de dezembro pelo comissário-geral da UNRWA. É uma sigla em inglês para Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados Palestinos, é a Assembleia Geral. Nela, Felipe Lazzarini disse que a capacidade da agência de agir na faixa de Gaza está muito comprometida. Segundo ele, a assistência humanitária a mais de 2.200.000 pessoas no enclave está à beira do colapso. O texto também refere documento enviado em 6 de dezembro ao Conselho de Segurança da ONU, em que o secretário-geral da organização, Antônio Guterres, acionou o artigo 99 da Carta das Nações Unidas. O trecho diz que o secretário-geral poderá chamar a atenção do Conselho de Segurança para qualquer assunto que, em sua opinião, possa ameaçar a manutenção da paz e da segurança internacional. Guterres declarou que a faixa de Gaza enfrenta um grave risco de colapso no sistema humanitário e reforçou o apelo por um cessar-fogo humanitário total. Marcelo, é uma questão complicada, né? Porque a gente vê aqui que essa questão humanitária é quando uma pessoa é ferida em guerra, existe, por incrível que pareça, numa guerra, um código de ética, né? Quando tem lá um ferido, esse ferido, quando é resgatado, ele tem que ser deixado de lado para ter uma recuperação numa área segura, mesmo dentro de uma área de guerra. Agora, na questão de Israel, é que eles identificaram túneis do Hamas justamente embaixo dessas infraestruturas. E tivemos aí o bombardeio de hospitais que foram bombardeados ao longo da guerra, vários deles, né? Enfim, creches também. Então, isso aí chama muita atenção e choca muito a comunidade mundial. Como é que você vê esse cessar-fogo humanitário, como eles dizem? Olha, por um período, acho que até é necessário, né? O pessoal de Israel, lá, o dirigente de Israel, ele colocou o telefone do chefe do Hamas lá, né? Para que eles pedissem também o cessar-fogo lá. Né? Será que tem o cessar-fogo do outro lado? Mas, olhando pelo lado das vítimas e das vidas que estão ali envolvidas, eu acho que se torna necessário, né? A guerra ali eu acho que já tem um domínio pleno ali de Israel, né? Então, agora as ações eu acho que podem ser, né, ter uma outra estratégia de guerra, né? Como você disse, né, a ética na guerra, ética, né? Mas a resolução lá, né, a resolução deve ser atendida, né? Eu acho que se fazem parte da resolução, tem que atender, tá certo? E mais as vidas, tem muita gente sendo prejudicada, além dos que estão guerreando, tá certo? Tem muita gente que está lá que não precisaria estar passando por isso, não estaria na guerra nem tudo mais, né? Então eu acho que se faz necessário essa paralisação, esse período aí para que se tenha atendimento, né? Claro, né, que isso é bom para o lado que fez muito mal para Israel, né? Isso fez muito mal para Israel, que é o Hamas, não os palestinos, o Hamas é um grupo terrorista, né? Então, isso tem que ser colocado na balança também. Mas o mais estranho de tudo isso é que, por exemplo, não pedem nada para o Hamas, né? Só pedem para Israel. Mas tem que se colocar aí na balança o peso das vidas que estão sendo perdidas injustamente, nesse contexto aí.
Ô, Garuti, é complicado, né, a gente poder dar uma opinião, mas ao mesmo tempo a gente vê que vidas estão sendo sacrificadas, e a gente fala de crianças, a gente fala de senhoras, por outro lado existe também aquele negócio, mas você tem que ver, se você fizer um comparativo, Israel também matou crianças, quer dizer que a gente tem que sempre estar mostrando um exemplo maior de barbárie para que seja equilibrado o negócio, não é uma coisa que eu pelo menos, seja de acordo. Claro que, de um lado, mataram crianças das piores formas possíveis, mulheres, enfim, mas também está havendo isso do lado de Israel. Não estou acusando ninguém, eu só estou falando o que está acontecendo. E claro que, ao mesmo tempo, a gente vê que foi algo muito bem elaborado pelo Hamas, porque esses túneis e essas rotas de fuga são justamente dentro, né, e até embaixo, né, como foi constatado no caso dos túneis, dessas estruturas, né, de saúde que são fragilizadas, estruturas de criança, como a gente falou, de creches, enfim, e requer uma ação, mas avisar 24 horas antes, nós vamos bombardear tudo aí. Não dá tempo de tirar aquele doente da UTI, não dá tempo de tirar várias pessoas, nós estamos falando de um complexo hospitalar que já está na pior das suas performances, né, como o próprio dirigente da ONU falou. Então, quer dizer, fica complicado tudo isso. E guerra, a gente sabe que é guerra, né? Mas nessa questão, você acha que esse cessar-fogo humanitário vem em hora boa também ou não? Santiago, qualquer cessar-fogo num conflito é a oportunidade das partes deixarem de voltar ao fogo. Repare que na primeira ocasião do cessar-fogo, previsto para 2 ou 3 dias a troca, viraram 5 ou 6 dias e aumentaram até o número de prisioneiros trocados. Com relação, então, ao cessar-fogo, a ONU decidiu, mas não necessariamente Israel vai acatar. Se acatar e também o Hamas, não o Estado palestino, cessar seu ataque a Israel, ambos cessarem, fazerem um cessar-fogo humanitário, envolvendo troca de prisioneiros, nós caminhamos para essa solução. Ponto é que, como é que nós vamos medir um ataque previamente avisado por Israel, com uma invasão do Estado de Israel, sem prévio aviso, com a morte de muitos judeus, sequestro de muitos outros, até brasileiro que estava lá naquela festa rave, e relatos absurdos, que eu não tenho condições de dizer se é verdade ou não, mas eu li situações de colocar um bebê num micro-ondas e matar a criança num micro-ondas. É de uma crueldade. Eu fico pensando se de fato nós merecemos esse planeta exatamente colocado num espaço da nossa Via Láctea, né, do nosso espaço no mundo, com condições de habitação humana, numa situação dessa. Então, a guerra, ela é um absurdo, como a gente vê o filme A Lista de Schindler, o que era feito com os judeus que iam supostamente para se desintoxicar, ou se limpar, tomar banho, e eram exterminados nas câmaras de gás. Gente, não tem lado bom numa guerra. Tem o mais forte contra o mais fraco, ou com a ajuda de terceiros, como o Zelensky saiu de Buenos Aires e foi para Nova York, porque o Biden falou, acabou o dinheiro em 31/12. E ele foi lá passar o pinico lá nos Estados Unidos para ter uma arma para continuar combatendo o Putin. Então não tem lado bom numa guerra. São só tristezas que a gente colhe. Mesmo estando lá, afeta a nós como seres humanos, porque no dia que uma vida humana não me afetar, eu não sou digno de estar aqui presente para não me alongar mais e ter a oportunidade do Paulo também se manifestar. Ô, Paulo, então vamos direto para você aqui, conforme o próprio Garuti falou, né? Gostaria de ouvir o seu comentário, porque realmente essa guerra ela está sem precedentes. A gente nota que, de um lado, existe um Hamas, onde tem na sua Constituição, num dos artigos, o extermínio do povo judeu, né? No caso, o povo de Israel. E, ao mesmo tempo, Israel agora impõe isso também. Enquanto não acabarmos com o último palestino da faixa de Gaza, não vamos cessar. Mas é o que está acontecendo, porque a faixa de Gaza, segundo informações, está um queijo suíço, né? De tanto bombardeio
não teve parte, não teve cidade, não teve, até fora das cidades, lugares que não foi bombardeado. Realmente está muito feio de se ver. Fora a falta de estrutura para quem ainda consegue sobreviver ali, enfim. E, ao mesmo tempo, a gente vê que existe aí o mundo todo, né, várias passeatas, várias manifestações pelo mundo do povo palestino que não é do Hamas, né, mas que eles são palestinos também. Porque o Hamas é um grupo terrorista, né? Então ele é a parte disso tudo, é assim que eu vejo, é assim que eu entendo. E o povo palestino precisa aí socorrer os seus semelhantes, né? Mais ou menos isso. Você não acha que isso também cria uma certa, como vou dizer assim, ira do povo palestino, que nem a gente já falou aqui, crianças que viram aí seus pais serem mortos, tanto de um lado quanto de outro, eu acho que não vai levar a um final bom, né, essa consequência toda. Como é que você vê daqui para frente isso? O Garuti falou com muita propriedade. Será que nós somos dignos de morar neste planeta que Deus nos deu? Porque é uma coisa tão estranha, né? Qualquer guerra, para mim, é bestialidade. A violência da guerra é algo que é inenarrável, e eu jamais imaginei, quando nasci lá na década de 60 do século passado, que neste século XXI ainda teríamos situações de barbárie como a gente tem visto. É lamentável ver o que está acontecendo na situação, por exemplo, Rússia e Ucrânia, né? Por conta de uma suposta colocação de bombas e mísseis contra a Rússia invadiu a Ucrânia. Todo mundo percebe hoje que não era nada disso. Tanto que muitos países, inclusive a Finlândia, agora já estão ligados e tem bombas miradas para a Rússia e ninguém foi contra a Finlândia. No caso de Gaza, é a mesma coisa. Infelizmente, o governo de Gaza, o governo daquela região, está entregue exatamente ao Hamas. A política daquela região é feita por este grupo, que nós nominamos de terrorista pela barbárie cometida. Porque quando há uma guerra, há uma declaração de guerra. Você avisa o seu inimigo que você vai invadir o país. Neste caso, por que a gente chama de grupo terrorista? Porque ele resolveu invadir sem avisar ninguém, matou muitos inocentes, sequestrou pessoas, maltratou, se viciou. Foi uma coisa horrenda, com uma violência, que você para e diz, por que essa vaidade? Porque guerra é vaidade. Não precisa dizer para mim que depois de quase 70 anos de Israel, que agora eles ainda vão protestar dizendo que Israel invadiu a terra. Pelo amor de Deus, tem terra para todo mundo nesse mundo. Não há necessidade desse tipo de violência tão estúpida e tão sem sentido. Pior, todavia, são milhares que morrem nesse processo. E é isso que nos chateia, nos aborrece e nos entristece. E vou dizer mais, que fiquemos atentos, porque aqui do nosso lado tem um maluco ditador chamado Nicolás Maduro que vai tentar invadir a Guiana. E se o Brasil não toma pulso disso, como uma nação maior, capitaneando esta América do Sul, há risco de amanhã esse maluco dizer que Roraima também é dele. Porque louco está cheio no mundo. Agora, o que a gente não pode é estimular esse tipo de coisa, né? Essa guerra de Gaza é assustadora. Acho que deveria estar muito tido cessar-fogo, embora até a elegância de Israel dizendo, vou bombardear vocês amanhã, né? Na verdade, o Hamas não fez isso, não faz isso. Age com terrorismo, mesmo como você mesmo disse, com túneis embaixo de hospitais, escolas, creches. Há um submundo preparado justamente para a guerra e para a luta. Aí eu digo, e isso leva a quê? A nada. A desagregação. Alguma guerra, alguma vez na vida, construiu alguma coisa para alguém? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, construiu alguma coisa para alguém? Não. Construiu humilhação para os perdedores e a tal vitória para os ganhadores, mas que não somou nada para a nossa sociedade no sentido de pacificá-la, de usar o coração e o diálogo para resolver as desavenças. Eu sou totalmente contra a violência e acho essa guerra, aliás, como qualquer outra, uma imbecilidade que não tem tamanho. É uma pena, né, Santiago?